Eu queria que você falasse do ponto de vista de estruturação da prática clínica, o exame sérico e também o imagem com o FDG, se isso tem valor dentro desse contexto da gente pensar em tratar beta-amiloide ou com terapia anti-beta-amiloide ou não. Isso, na prática, o que mudou um pouco, vamos dizer? A ressonância, como eu disse, antes a gente usava ela mais para excluir outras causas de doenças, de problemas cognitivos, então tumores, AVC, mas hoje a gente tem que ficar atento a outras questões, porque se a gente for considerar a terapia anti-amiloide, a gente tem que ver se aquela pessoa tem algum sangramento prévio. Então, e muitos deles são assintomáticos. Então, a gente tem que pedir a sequência SWI para todo paciente que a gente pede ressonância, que tem esse quadro de doença de Alzheimer leve, ou comprometimento cognitivo leve, que a gente vai considerar a terapia anti-amiloide. Então, a ressonância, não podemos esquecer da sequência SWI, e até colocar no pedido, investigar a presença de microsangramentos e siderose superficial. Porque se tiver uma quantidade de microsangramentos ou alguma siderose superficial, a gente não vai indicar a terapia, já vira uma contraindicação para terapia. E se tiver algum microsangramento, depois a gente vai ter que acompanhar isso daí se a gente realmente for tratar. E claro, tem os padrões de atrofia da ressonância, que hoje em dia a gente sabe muito bem que, por exemplo, a doença de Alzheimer tem um padrão de atrofia mais temporal medial e parietal posterior, a demência frontotemporal mais frontotemporal. Então, pode ajudar até no diagnóstico etiológico mesmo. Outro exame que a gente está precisando pedir, vamos dizer assim, é a genotipagem do ApoE, se a gente for considerar a terapia anti-amiloide. Por quê? Se o paciente for Y4 homozigoto, né, ele não pode receber a terapia, porque o risco de sangramento com a terapia, ele chega a 50% dos casos. Então, no Brasil, a gente não usa terapia anti-amiloide em pacientes homozigotos para Y4. E o PET-FDG, ele pode ser interessante sim, principalmente quando a ressonância não mostra um padrão de atrofia muito claro, e a gente está naquela dúvida se realmente, por exemplo, às vezes um paciente com comprometimento cognitivo leve, amnésico, mas a ressonância ainda não está com uma atrofia importante, o PET-FDG pode mostrar um hipometabolismo em regiões parietais posteriores, por exemplo, que é bem sugestivo de doença de Alzheimer. A gente não vai usar essa informação para confirmar o diagnóstico, tá? A gente vai usar para aumentar a nossa possibilidade e, eventualmente, aí, confirmar com o líquor ou com o PET-amiloide. A gente sabe que o PET-FDG tem uma alta correlação com o PET-tau. Então, onde o PET-tau é alterado no cérebro, o PET-FDG também é. Só que a gente não pode usar isso em termos individuais. Então, assim, a gente vai usar o PET-FDG para mostrar um padrão de hipometabolismo que é sugestivo de doença de Alzheimer. E aí, por exemplo, nesse paciente eu vou ir um passo a mais e vou para o biomarcador, ou o líquor, ou o PET-amiloide que a gente tem disponível no Brasil. Em relação ao sérico, o biomarcador sérico, eles já estão disponíveis no Brasil também, mas como eu disse, eles têm que ser, a gente tem que pedir a técnica que é validada para doença de Alzheimer, que foi validada justamente com esse PET-amiloide que eu expliquei, né? Então, o que o teste mostra? Ele tem ele dosa fosfotal no sangue, ele dosa a beta-amiloide, a relação beta-42-40, e faz uma probabilidade, um score, de a pessoa ser PET-amiloide positivo. Então, o resultado assim, esse paciente tem 70% de chance de ser PET-amiloide positivo. Logo, tem 70% de chance de ser doença de Alzheimer, provavelmente, né? Então, ele não é validado com a anatomia patológica, né, com a autópsia, mas ele é validado com PET-amiloide. Então, é possível pedir. Só que para indicar o tratamento, por enquanto no Brasil, a gente não está orientando usar apenas o teste de sangue, justamente porque eles são muito recentes, tem essa questão de erro diagnóstico. Então, a gente pede um exame que pode dar errado, né, pode ser falso positivo ou falso negativo, a gente indica um tratamento que é um tratamento complexo, que tem risco de sangramento, de edema. Então, por enquanto, para indicar o tratamento, é o líquor ou o PET-amiloide. Agora, se a gente quiser confirmar, mas sem essa indicação de tratamento, igual eu falei, por exemplo, se o paciente quer saber se ele tem a doença,
Então, a gente pode usar o sangue, sim. Mas com essas ressalvas aí da técnica, qual laboratório, se aquela técnica do laboratório está usando foi validada, faz parte do controle de qualidade, várias coisas têm que ser avaliadas. Ele acaba ficando nesse momento num limbo, né? Assim, você pede ele vem positivo, você vai precisar de confirmar, né? Ele vem negativo, Exato. tá bom. Talvez a hora que você pede ele, você acaba, ele é um exame de sangue, né? Então é muito pouco invasivo, né? Assim, não tem radiação, não tem, né, não tem punção lombar, então ela acaba ficando talvez um exame inicial aí para a gente, vamos dizer assim, economizar uma punção lombar ou economizar um PET amiloide, que é um exame, nos padrões do Brasil, um exame bem salgado para o Brasil, né? Para as famílias, assim, pagarem, ele é um exame bem caro. Então... o PET amiloide, então a gente ainda tem essa questão de custo, né? O exame de sangue, ele é prático, mas ele ainda é caro. Então, acho que quando ele ficar um preço razoável, ele vai ser interessante para rastreio, igual você falou. A gente pede, ele vem negativo, a gente está tranquilo. Ele vem positivo, a gente vai ter que confirmar com o líquor. Mas hoje em dia ele é mais caro do que o líquor. Então, acaba que a gente vai para o líquor, porque a gente já tem um exame que vai direcionar a gente melhor. Né? A gente vai ter que pagar 2 vezes para ter uma incerteza, vamos dizer assim.